Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para a equipe da FEAL, da família FEAL, que está lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas aí para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele. Tiago Soares. Olá, Tiago. Querido Nando, família fiel, que mais uma vez, que traga alimento, que seja um momento de tratamento espiritual para nós, Nando, de cura, que esse evangelho maravilhoso penetre nossa alma, amigo. E eu agradeço por estarmos juntos mais uma vez. Eu que agradeço a sua disponibilidade de tempo, de estar com a gente, de estar com nossos ouvintes, telespectadores. E nós vamos trazer hoje do livro Pão Nosso, não é? Na autoria espiritual do nosso querido Emmanuel e na psicografia de Chico Xavier, o tópico 87, Pondera sempre. E aquele recorte, né, do Evangelho que o nosso querido Emmanuel faz hoje, né, o Paulo aqui, né, falando, e está em 2 Timóteo, capítulo 2 versículo 2. Eu que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia ou a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros, né, Tiago? Olha que bonito, aqui é o momento, sabe, antes dele ter dito isso daí, o Paulo de Tarso, ele conversando com um discípulo dele, um amigo que ele está sendo treinado, que é o Timóteo. Ele fala assim: olha como ele trata. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Olha como ele já recomendando esse carinho, Nando, para esse jovem Timóteo. E ele está dizendo assim: olha, ele também vai ter essa missão de ensinar as outras pessoas, mas ele também pede essa idoneidade, né? Esse valor dentro dele. Te guarda em Jesus Cristo, te preserva na graça de Jesus Cristo e busca manter essa idoneidade. Porque para você ensinar, Nando, a gente precisa estar vivendo esses aprendizados, não é? Por isso que é tão bom estar aqui, Nando, estarmos juntos falando do Evangelho. E eu até convido os amigos que estão a gente se ouvindo. Importante que você, a hora que estiver fazendo o seu Evangelho no lar, comente, fale, se comprometa com a palavra. A gente também busca esse compromisso com Jesus. Estar aqui, Nando, é um compromisso. A gente reforça toda vez que a gente está aqui, sintoniza na alvorada, se conecta na alvorada, a gente faz um compromisso com Jesus, não é? E compromisso requer responsabilidade, né? Responsabilidade. E requer que a gente pondere sempre do que vai colocar nos nossos lábios em direção ao outro. Então, o Emmanuel diz assim: olha, os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado. Não é só porque o assombro e admiração, não é, não significa elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Olha aí, o poder do conhecimento, né, Tiago? Você vê, Nando, que coisa engraçada, porque ele fala assim: você está fazendo um movimento interior, uma busca, uma ascensão, mas olha, não confunda. Preste atenção no que a Mano está dizendo, não confunda, hein? O fato da gente trazer uma mensagem, uma fé renovadora, não quer dizer que a gente está se elevando interiormente, Nando. A elevação interior, ela requer um trabalho íntimo, não uma coisa de para fora, né? Exterior, atos exteriores. E você sabe que o próprio Emmanuel também, num outro momento, falei, então o que que é, Nando? Você já se perguntou, poxa, o que que é
elevação interior. Quando que eu vou estar nesse caminho, né? Fala assim, poxa, eu estou me elevando ou não? Ou estou perdendo tempo aqui? O Emmanuel dá quatro dicas para nós simples, mas muito profundas de como a gente pode entender, Nando, se a gente está ou não é, nesse momento de elevação, se estamos nesse movimento de elevação. Está lá no livro Material de Construção, até o nome do livro é muito sugestivo, né? Material de Construção. Ele fala assim, Nando, se pergunte, você está compreendendo, buscando compreender as coisas? Esse é o primeiro ponto. Você está buscando aceitar a vida? Esse é o segundo ponto. Terceiro, você está buscando amar, desenvolver o amor dentro de você? E o último ponto que o Emmanuel vai colocar nessa ascensão, nessa busca de crescimento espiritual, se você está mesmo nesse caminho, você está cumprindo esse requisito. O último é servir. Então, eu vou repetir. Você está buscando compreender as coisas? Você está buscando aceitar a vida, compreender, desenvolver a aceitação pelas circunstâncias que lhe acontecem? Terceiro, o amor, né? Não podia estar de fora o amor, né, Nando? E por último, o servir. Quando você inclui isso na sua agenda pessoal, no seu estado íntimo, né, diz o Emmanuel, aí sim você está num processo de ascensão. Muito bacana isso, né? E o Emmanuel, então, nos leva a pensar, né, que o campo de atuação em que a gente vai trabalhar, ele é o campo de atuação, primeiramente nosso e depois do outro. Então, por isso que a gente tem que saber de que forma a gente está colocando para o outro aquilo que tanto nos fez bem, né? Porque aquele entusiasmo, né, que a gente tem de querer que as pessoas venham participar daquilo que a gente está comungando, para que elas também se sintam bem como a gente está sentindo, mas a gente precisa examinar primeiro em que será que o campo para se semear, né, no terreno lá na agricultura precisa, né, o solo está preparado. Não adianta você jogar a semente lá, né, correndo, se você não procurar ponderar, ver se é exatamente essa é a mesma coisa, o médico ele vai dar uma dosagem para você do medicamento dentro das suas necessidades. Não adianta ele vai te dar algo muito acima do que você pode suportar. Não. Então, a gente tem que ter tem que estar, essa moderação, né? De saber exatamente para que a pessoa realmente entenda com profundidade aquilo que está sendo trazido ali nos ensinamentos, né? Que a gente muito aprende. Então a gente precisa realmente estar ponderando sempre, né, Tiago? Por que ponderando sempre o título, Nando? Porque esse, o Emmanuel fala assim, ó, esse trabalho exige muito cuidado, olha a expressão, exige grande cuidado, ele diz, grande cuidado. Porque ele fala assim, às vezes a gente pode ficar entusiasmado, ansioso, né, com essa fé renovadora, contagiosa e ardente, fala, puxa, eu sei o que é bom para mim, eu quero transmitir isso para outras pessoas. E a gente quer forçar muitas vezes aquilo, né? E a gente quer confundir essa força, como eu comentei, de elevação espiritual. E não é fácil, Nando, colocar alguém numa postura de compreensão, numa postura de aceitação, numa postura de amor e de serviço. O que a gente puder fazer para que essas ideias sejam, as pessoas aceitem essas ideias, melhor, mas isso não pode ser com violência. Isso não pode ser com pressão, porque o Emmanuel está dizendo assim, a gente precisa conhecer o terreno espiritual que está sendo plantado, e cada coração é um terreno. Olha, Nando, quanto de nós aqui eu, você, nós, todos nós aqui que tivemos um momento de birra, tivemos um momento de se fechar conscientemente por simplesmente por nosso orgulho estar ferido. Nosso orgulho está ferido. E mesmo assim, uma pessoa falando algo para nós que a gente sabe que está certo, por causa que a gente está com o nosso orgulho ligado ali no máximo, né, Nando? A gente não deixa aquela palavra penetrar. Então, a espiritualidade pede, olha, conheça o terreno. As coisas não podem ser feitas dessa maneira, mesmo que você esteja entusiasmado com isso. Tem que ter é um trabalho com muito cuidado. Você vê como Jesus também teve esse cuidado quando ele esteve aqui entre nós encarnado, né? Exatamente. E aí o Emmanuel
prossegue aqui dizendo: claro que não nos reportamos aqui ao ato da semeadura geral, da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encaremos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio das dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então, aquele acolhimento que a gente deve fazer, né? Porque a pessoa também está diante de uma revelação. Quando aquilo veio para nós, a gente, né, abriu os olhos, né, e refletiu, puxa, mas isso tem um grande sentido. A gente até tem que respeitar esse momento daquela pessoa. Ela está no primeiro contato, ela está, né, se fazendo ali, ela está recebendo isso. Então, o que cabe a nós? Ele fala ah, que a gente deve, né, acolher essa pessoa, né, nesse momento, usar aí da bondade fraterna, da caridade para com esse ser que está aí em contato com uma grande luz, né? Se a gente recebe muita luz, o que que aquela luz vai fazer? Vai deixar a gente sem visão, porque vai ofuscar. Então a gente tem que ir, né, moderadamente, que é daquilo que a gente está falando aqui, né? Moderando e ponderando sempre, né, Tiago? Você sabe, Nando, que no livro lá no Esperança, livro da Esperança do Emmanuel, tem uma lição lá, chama Conceito do Bem. E ele vai trazer um seguinte raciocínio, porque ele está dizendo assim, ó, a gente precisa aprender a governar os nossas dádivas espirituais. E lá ele fala assim, olha, tem muita gente pessoas de alta posição, administração, cientistas, mas se você for, ainda que você tenha um destaque humano, se você não souber a essência daquilo que você está fazendo, você pode se perder. Então, olha só o que ele está dizendo. A gente precisa aprender a governar esse patrimônio. Nós temos uma profissão, Nando, humana, e temos uma profissão, um trabalho espiritual. Por exemplo, Jesus era carpinteiro. Ele, como humano, ele fez, trabalhou a madeira, Nando. Mas ele também veio aqui porque ele dizia isso, ele tinha uma missão espiritual. Paulo de Tarso, ele era o Saulo era jurista, né? O Paulo, ele era tecelão, não, ele fazia tendas, ele tinha um trabalho humano, mas ele também tinha uma missão. E sim, a gente vê isso em diversas pessoas, né? O Chico também, né? Trabalhou, cumpriu 30 anos lá, aposentou bonitinho e ainda dividiu o tempo com a mediunidade. O apóstolo Pedro pescava, enfim. Mas como a gente governa, Nando, esse patrimônio espiritual? Como a gente faz essa gestão de tudo isso? É isso que eu gostaria que o Emmanuel está dizendo aqui, para a gente ponderar. A gente não pode, a troco de querer fazer a coisa certa, fazer isso de uma maneira atabalhoada. Ah, mas o que eu estou fazendo é bom. Tudo bem, mas até para você fazer a coisa certa, tem um método, tem uma maneira. Não é porque você, no seu coração, você acha que você está fazendo uma coisa boa, que a gente pode despejar, Nando, no colo da outra pessoa e falar, ó, a gente faz até assim, né? Não, mas eu tô sendo sincero, né? A gente até fala, assim, mas eu sou uma pessoa sincera. E a gente confunde isso com uma falta de cuidado. Tudo bem, você pode ser sincero, mas você tem que ser sincero também com sensibilidade, não é isso, amigo? Com certeza. E olha que ele fala aqui, depois do que o Tiago trouxe aí, olha, ilustra bem, ó, distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo, né, o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Então, por isso que a gente precisa tomar, governar aí, realmente, como o Tiago falou, né? E ele fala assim, ó, lembremos-nos de que o próprio Messi reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor, na última ceia,
aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam, né? Que viriam, né? Mais à frente. Então veja que ah, a gente não pode colocar numa sala de aula, vamos lá, crianças e a gente querer dar para ela passar para ela um saber acadêmico, né, lá de uma universidade, porque elas não estão preparadas para isso. E aí também a gente tem que saber a dose certa para cada momento e para cada pessoa. Por isso que ele dá esses exemplos que o Emmanuel dá de como Jesus atuava nessa questão. Ele não podia abrir tudo para todo o povo que ali vinha, né? Tinha que ser assim, de forma a disseminar, né? Depois os apóstolos iam, né, e os seus discípulos, seguidores, iriam, sabe, Jesus sabia disso, colocar esse conhecimento, né, de forma que as pessoas, numa outra linguagem, entendessem, né? E é assim, né, Tiago? Uma ponderação íntima. Veja, olha essa palavra, ela vai ter que permear o nosso entendimento aqui hoje. Fazer as coisas com ponderação. Eu falava desse caso dessas pessoas, mesmo os de destaque, Nando, mas eles vivem tão intensamente a vida humana, eles não ponderam as suas missões, eles usam apenas aquilo para o lado humano, eles não usam aquilo para o lado de desenvolver, ajudar outras pessoas, é sempre para elas mesmas. E o que acaba acontecendo? Elas se perdem, elas não estão fazendo uma gestão dessas dádivas espirituais. Por exemplo, você imagina um nobre cientista, como eu comentei, uma pessoa que tem uma inteligência prodigiosa, que está há muito tempo, mas ela se concentra em coisas ruins, Nando. Ela usa a inteligência para coisas ruins. Ela não pondera o conhecimento que ela tem da forma que ela usa. Jesus, se Jesus, toda aquela dádiva que ele trouxe, se ele não fizesse aquilo com cuidado, ele, lógico, ele é um espírito que não está sujeito a falhas, mas estou dizendo o seguinte, qualquer um dos missionários, né? A gente encontra na história pessoas que vieram com uma missão, a gente espiritualmente sabe, por exemplo, do reformista, que eu esqueci o nome dele agora, que fez a reforma da reforma protestante, Lutero. O Lutero, ele teve algumas falhas espirituais, ele veio em missão, veio com um propósito, mas ele não ponderou algumas coisas. E ele teve um momento que ele se perdeu em alguns pontos da sua missão. Olha que interessante, né? O próprio Francisco de Assis, quando Jesus disse para ele, reconstrói a minha igreja, se ele ficasse só com a visão humana, ele teria feito que, olha, eu vou lá reformar os tijolos, rebocar de novo a parede e cumprir minha missão, vou dormir em paz, não é? Você vê como que a gente precisa ponderar sempre, como Jesus fez isso em todos os momentos, né? Sim, né? Porque é algo que precisa ser de maneira com parcimônia, né? Não adianta a gente. Eu sempre lembro dessa história que o meu presidente do meu centro, indo em Uberaba, olha, que Chico lembra sempre para nós de Jesus, né? O Chico saía nas peregrinações lá e era de noite, muitas vezes. E aí ele falou assim: da próxima vez que eu vier aqui, eu vou levar uma lanterna bem forte para iluminar o caminho do nosso não é Chico e das pessoas que seguiam Chico ali naquela escuridão, né? Imagina que as cidades ali não tinha iluminação como hoje, né? E naquele dia tinha também chovido, então ficava aquelas poças d'água no caminho. E aí ele todo entusiasmado, né? Ele ia iluminando ali para o Chico não pisar nas poças d'água, o pessoal não... E foi. Ele ficou tão entusiasmado que ele foi lá na frente. E aí, quando ele olhou para trás, achei que tinha parado numa casa lá, né? E imagina ele lá com a lanterna indo todo entusiasmado e o Chico parou lá no. Aí ele voltou, né? Nossa, envergonhado. Aí o Emmanuel fala através do Chico: não adianta iluminar muito lá na frente, né? Então, é exatamente isso. A gente não pode, né? Jesus tinha essa, né, essa questão de não. é, Colocar muito conhecimento, porque se ele colocasse todo o conhecimento dele, a gente não ia jamais absorver. E você falou uma coisa interessante também, Tiago. As pessoas que detêm conhecimento, inteligentes,
tem muita cultura, que estudaram bastante, às vezes as pessoas não passam o que aprenderam, não tem uma forma, eu falo de uma forma muito difícil das pessoas entenderem, né? Fala de um jeito que a gente não entende. Então, para que a pessoa tem tudo isso e isso não serve? Fala de forma rebuscada, coloca as coisas de forma até confundir as pessoas. Então, não é algo que, né, que acaba não sendo útil. Não é todo mundo que está preparado para ouvir determinadas colocações, até uma gramática muito, né, exagerada, ou fala com termos científicos que não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Então a gente tem que ponderar, né? Esse é o caso que o Emmanuel está dizendo assim: essas pessoas não defenderam o seu íntimo e foram arremetidas pelas trevas. Elas foram atacadas pelas trevas e se perderam nesse trabalho, né? É muito legal essa história que você conta do Chico, porque eles pegavam coisas do dia a dia, né, Nando, e tiravam uma lição profunda. Que bacana estar perto desses espíritos que eles enxergam no cotidiano, nas pequenas coisas, lições assim muito bonitas. É porque essa vista transcendente a todo momento acesa, Nando, faz com que eles aprendam com as mínimas coisas. A gente, no nosso nível um pouco mais baixo, só precisa daqueles grandes chacoalhões, né, daqueles grandes momentos da nossa vida para a gente parar para pensar em alguma coisa. Mas esses espíritos mais evoluídos parece que eles são mais sensíveis. Uma coisa que acontece, eles dali já extraem uma lição. E eu acho que eu tiro uma seguinte conclusão, Nando. Parece que a eficiência da evolução vai aumentando conforme a evolução do espírito vai aprendendo cada vez mais rápido, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente vai aprendendo cada vez mais rápido. E eu gostaria de pontuar aqui, amigo, desse trecho bíblico que o Emmanuel deixou para a gente de o Monte Tabor, em que ele fala assim: olha, você lembra lá do Monte Tabor? Ele chama Pedro, Tiago e João para só com eles contemplarem aquele fenômeno glorioso de visualizarem Jesus em glória, Moisés em glória e Elias em glória. Esses três espíritos ali, juntos, iluminados, apenas também esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, visualizaram essa cena. Ainda Jesus falou para eles assim: olha, não conte isso para ninguém. Ou então, Nando, como ele coloca aqui, né? Quando no momento da Santa Ceia, onde Jesus fazendo aquela sua última refeição ali como um espírito encarnado, e ele espera Judas sair para o trair, para ele partir o pão. Ele até diz uma frase assim para Judas, Nando. Ele fala assim: olha, o que você for fazer, faça logo. Ele estava todo. Muitas pessoas, né, Nando, têm uma concepção de que Jesus foi vítima de tudo isso, Jesus foi vítima de um complô, mas ele mesmo entregou a sua vida por mim, por você, por todos nós. Ele fez isso conscientemente. Ele foi um trabalhador por excelência, né? Ele não teve medo, ele não teve timidez, ele sabia de tudo de ruim que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele foi em frente. Fala: eu faço isso por amor de vós, faço isso por amor de todos vocês. Eu faço isso e eu quis muito fazer isso. Ele dizia: e há muito tempo já estou querendo me entregar, fazer tudo isso, e mostrar o que é o amor para vocês. Há muito tempo. Você vê, Nando, como ele ponderou em tudo que ele estava fazendo e ele fez tudo aquilo com muito amor, né? É impressionante, Tiago, como a gente ouve pessoas com grande inteligência, com inteligência, sim, né, enorme, e que até comentam, criticam que Jesus falhou na missão que ele veio fazer aqui, né? Porque as escrituras diziam uma coisa, que ele viria com exércitos, e essa palavra que você disse, amor, talvez falte esse amor para compreender Jesus, que ele não falhou. Ele se deixou imolar ali porque tinha um propósito. Esse propósito é que a gente precisa entender, compreender, aprender, né, com os exemplos dele. E aí a gente fica abismado de ver pessoas com grande inteligência, quase que retratando mesmo aqueles que estavam à volta dele lá, os saduceus, os fariseus, aqueles homens de muita inteligência, de muita cultura, né, que eram pessoas ligadas aos profetas,
que não entenderam o que Jesus veio fazer, né? Era a sua missão. Então, essa questão que a gente fica, às vezes, fazendo, né? Por que essas pessoas com tanta inteligência não conseguem entender Jesus, né? Exato. E você sabe, Nando, uma dica aqui que o Jesus fez isso, né? Ele falou que ele falou de formas diferentes para as massas e para poucas pessoas. Você se lembra, Jesus não falou, por exemplo, abertamente de determinados assuntos com todo mundo, quando ele estava ali no barco de Pedro, mas quando ele chegou na presença de Nicodemos, ele fala assim, olha, necessário vos é renascer de novo. Ele trouxe algumas lições particularizadas para mestre, para pessoas e para as massas, ele trouxe uma coisa da gente viver bem, da gente desenvolver o amor, da gente ser pacífico. E veja, Nando, e ele entendia perfeitamente do que precisa e do que não precisa ser divulgado. E eu vou comentar uma coisa íntima com vocês. Imagina assim, a gente como espírita, Nando, conversando com uma pessoa de uma outra religião, com uma pessoa que não tem conhecimento, por que não, Nando, a gente se deter assim como Jesus fez, nas questões essenciais, para que a gente não perca o momento de troca de conhecimento, não perca o momento dali da gente se elevar, de ter um momento bom. Porque muitas vezes a gente quer colocar coisas teóricas para pessoas que não têm o conhecimento e acaba até perdendo uma oportunidade, Nando, de um coração sair ele sair ali pacificado, de um coração sair ali. Poxa, você às vezes tem um conhecimento enorme da doutrina espírita, de que poderia ali ter um bom sentimento para aquela pessoa, passar um consolo, e a gente às vezes ficou preocupado em transmitir algo técnico, em transmitir algo de uma maneira fria e perdeu uma oportunidade de ajudar. Você já imaginou, Nando, se Jesus fizesse assim? Chegasse ali no Sermão do Monte, no barco de Pedro, e começasse a despejar vários assuntos técnicos com aquela multidão sedenta de consolo, o que acabaria acontecendo? Ele teve esse feeling, essa perspicácia. E a gente, num nível menor, Nando, também precisamos ter essa atenção. Quando vai conversar com alguém, você sente que é um momento de carinho, de consolo, de troca de informação, não fique preocupado com a teologia, fique preocupado com aquela verdade absoluta. A pessoa vai chegar, né, naquele ponto. Jesus fazia isso, tratava as massas de uma maneira e as pessoas ali num círculo pequeno de outra. Exato, às vezes a gente está num grupo, né, de pessoas de várias religiões, denominações religiosas, e aí muitas vezes a gente quer impor a nossa crença, e a gente também não respeita isso, né? A gente precisa respeitar, né, como a gente tem que conviver com diversidade, e a diversidade daquele também que não compreende e daquele que entende o que temos, cada um de nós, limites. Todos nós temos nossos limites. Então a gente precisa respeitar, ponderar sempre, não sair falando, não sair julgando, não sair por aí achando que somos os melhores, né? Tudo precisa ser ponderado, né? É como ele fala, pondera sempre, né, Tiago? Exato. Você imagina assim, Nando, que a pessoa fala, ah, mas a doutrina espírita veio trazer essa boa nova, não sei o que. A pessoa fica mais preocupada, né, Nando, de falar da reencarnação do que de outra coisa. Gente, a doutrina espírita é a doutrina do amor de Jesus agora de volta, de uma maneira mais clara. A reencarnação é um dos pontos que a gente aprendeu. E às vezes a pessoa fica, sabe que a outra pessoa não concorda com isso e fica martelando isso. Por que não pegar num ponto que vocês se harmonizem, não é? E você perder a oportunidade de falar, poxa, a doutrina espírita prega do amor, prega tanta coisa, é tudo que realmente eu acredito, né? Você vê como existem esses embates, que a gente se perde, porque a gente não toma esse cuidado de entender o terreno, Nando, que a gente está semeando, não ter essa ponderação, de não compreender como Jesus teve isso. E é engraçado, Nando, que geralmente as pessoas muito cultas não têm capacidade de receber essas verdades mais profundas, porque elas estão presas no conhecimento, né? E as pessoas mais humildes conseguem ter uma visão da essência das coisas. Então é isso, meu amigo. Eu acho que essa lição do Pondera sempre para a gente refletir muito, muito, muito como a gente está agindo. Exatamente. Então, é importante a gente ter essa conexão aí, procurar abrir o coração, a mente também, quando a gente não está entendendo alguma coisa. Vamos pesquisar também, né?
vem do outro lado, vamos entender, procurar saber o que que significa aquilo. Isso ajuda bastante também a gente lidar, né, com situações assim. Muito bem, a gente vai para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada, e no momento que a gente aí sugere, deixa aí um recipiente com água, um copo d'água, uma caneca, uma garrafa, que os benfeitores vão trabalhar nessa água na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, como o Tiago aí já reservou o copo d'água dele. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E o nosso querido Tiago vai nos conduzir por esse momento de prece, de oração e vibrações. Vamos lá, Tiago. Então vamos, meus amigos queridos, é um momento muito especial. A espiritualidade aguarda que a gente tenha esse movimento de alma, né? De unir, de nos dar as mãos, se conectar com o plano espiritual. Sinta aí a presença dos seus amigos, desse anjo guardião que está conosco todos os dias, que não abandona. Se conecte com Deus e com o Mestre Jesus. E vamos pedir a Ele a bênção para a nossa vida, a bênção para a nossa casa, nossa família, o nosso destino aqui, que a gente tenha força para cumprir a nossa missão, que estamos aqui na Terra. Se você está com um problema de saúde, mentalize a região do seu corpo, a sua necessidade e peças para que você seja abençoado, que essa oração seja como um analgésico, seja como um tônico para a nossa saúde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que eventualmente tenhamos ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Obrigado aí, Tiago, pelas palavras na condução desse momento tão importante. E esse momento é tão importante para você também indicar a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, para muitas pessoas que estão aí pelo planeta, né? Porque hoje, graças à internet, à rede mundial dos computadores, a gente consegue chegar em tantos lugares do mundo, onde muitas vezes não tem centro espírita, onde não tem palestra. Então, olha como a missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, é maravilhosa, da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Para isso foi criada o Clube Amigos da Boa Nova. O que é o Clube da Amigos da Boa Nova? É a manutenção de todo esse meio de comunicação que a FEAL tem como missão aí, não é? Junto com as Casas André Luiz, que criou, não é, a fundação. Então, entre no site, se associe, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com uma central nossa? Temos lá a central nossa, que tem a ligação gratuita para o Brasil todo, ó, 0800 12 018 38. Tem também o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, instantâneo, que você pode mandar também mensagem para lá e o pessoal vai responder. Então, ó, anote aí, baixe no seu celular 11 97 834 2246. E temos também o Pix, né? Que é essa forma de você enviar aí espontaneamente, instantaneamente. Você pode fazer uma doação aí, né? Que é um número de um celular, a chave, que é 11 97 261 0272. E o nosso querido Tiago também vai nos trazer alguns aspectos aí relacionados na associação, o que você de repente pode até desfrutar de alguns benefícios, né, Tiago? É tão abençoado esse trabalho, Nando, que além de você ajudar a divulgação da doutrina, você também colhe benefício, porque você vai poder ter descontos na marcação de consultas com médicos, psicólogos, profissionais de saúde. Você vai poder ter descontos na aquisição dos seus livros quando você for estudar. Só comprar lá no site da Editora Mora, chega na sua casa, tranquilinho, você vai ter o desconto por você ser um sócio aqui da FEAL. Você vai estar, Nando, podendo adquirir eventos culturais.
Olha que coisa boa, quando você tem um evento da FEAL, você vai ter desconto por você ser um sócio. Então, Nando, olha, é tão bom poder santificar os seus recursos materiais ajudando um projeto como esse de dezenas e dezenas de anos, está aí levando Jesus para toda parte do mundo. Exatamente. Então, olha, para prosseguir o nosso texto aqui, eu vou ler o parágrafo que diz assim: é necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, né, que são seus exemplos ali, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros, e se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefícios ou em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem seu degrau na infinita escala da vida. A cada um, não é? Conforme a sua obra ou conforme o seu entendimento. Né, Tiago? Nando, que lindo, né? A gente saber que a espiritualidade se manifesta, ela usa um caráter seletivo, ela sabe com quem ela fala, porque ela fala. Isso primeiro já traz um ponto. Se chegou alguma coisa aos seus ouvidos, pondere. Um motivo tem. Porque a gente vê alguns médios mais jovens, né, Nando? Fala assim, poxa, mas por que que isso veio cair no meu colo, né? Por que que isso veio para mim? Sim, tem um motivo, mas não é para você fazer com que isso se torne um motivo de angústia para você ou simplesmente você dar um recado, fazer alguma coisa de uma maneira atabalhoada. Ter um trabalho cuidadoso, a gente tem que ter ponderação, tudo que a gente for fazer. E um outro ponto que eu coloco, Nando, é o seguinte: nesse livrinho aqui, ó, tão legal, Jesus no seu dia a dia do Agnaldo Pavani, pelo espírito de José Moraes, ele fala assim, Nando, que a gente deve se conhecer a nós mesmos. Porque quando a gente se conhece a nós mesmos, a gente se conecta com a nossa consciência, e é lá, na consciência, nesse lugar é onde Deus fala. Apesar da espiritualidade usar o critério seletivo, falar conosco, trazer mensagens de orientações, eles ponderarem isso, o que que eles dizem aqui? Eles dizem que a espiritualidade aguarda, Nando, que a gente use a nossa consciência para agir também, que a gente faça essa ponderação também no nosso campo íntimo. Não é porque ó, houve uma comunicação que a gente deve. Não, pondera. O que está na sua consciência? O que está no seu coração? O que você está sentindo para ser feito, né? Então a gente precisa desse aspecto. E eu adorei saber que a comunidade, que os bons espíritos aqui, Nando, não falam qualquer coisa. Porque teve um caso real, Nando, que eu vi de uma pessoa comentando a respeito da informação espiritual que ela recebeu com uma outra médium. E a outra médium disse assim: Olha, não acredito que você já sabe desse fato. Porque um médium um pouco mais descuidado revelou inadvertidamente, de modo imprudente, fatos do passado dessa pessoa. E ela foi trazendo aquilo, né, de uma maneira muito pesada. Ela não estava sendo preparada para receber essa informação, sabe? Então, a outra médica depois soube e falou: Nossa, mas como é que você sabe disso? Não era para você saber disso. Olha só que coisa, Nando. A falta de cuidado de um médium na transmitir informação. Mesmo porque pode ser que não seja verdade. E se não for verdade, olha ainda onde chegou, né, essa situação, né, falando para a pessoa e aí a pessoa vai acreditar, principalmente se convive com aquela pessoa, algum médium. Então a gente precisa de um lugar ao outro lugar, tomar um grande cuidado quando a gente está de um lado que pode oferecer alguma coisa para alguém, ou quando estamos do lado que estamos para receber alguma coisa, sempre é necessária a ponderação, porque a gente precisa avaliar tudo, né? Kardec mesmo nos orientou quanto a isso. Não aceitar tudo como é, a gente acha que deve ser. E também não sair dizendo coisas que a gente não deveria, né? Porque isso compromete
o equilíbrio emocional daquela pessoa, psicológico, espiritual. Então, por isso é necessário a gente saber onde está pisando e com o que está mexendo, né, Tiago? Porque ele fala que no final, olha, cada um de nós estamos num degrau, na infinita escala da vida. Se cada um está num degrau, como é que a gente pode. Uma informação que para nós, não, mas o que que tem ela saber disso? O que que tem? Isso é normal, a gente é coisa do passado, né, Nando? Mas você não sabe o problema que aquilo vai causar. Teve uma oportunidade, né, num trabalho mediúnico que a pessoa ouviu o que o espírito obsessor falou. Deu um descuido, né, dali daquela coisa humana. A pessoa ouviu, Nando, essa pessoa ficou atormentada com aquela situação porque ela ouviu o que o Espírito disse para ela. Enquanto ela não resolveu aquilo, a vida dela parou. E olha só, não era para ter acontecido aquilo. O que que era para ter? Olha, procura, faz o seu evangelho, que naturalmente você vai se sintonizando melhor, você vai se desvencilhar daquela ligação espiritual, mas ela viu todo o ódio que tinha por trás, aquilo deixou ela impressionada, né? E mexeu demais com aquela pessoa, porque ela não estava preparada, faltava um pouco de força, um pouco. Até por isso que a gente tem que ter cuidado nas coisas, né? E até por isso também, né, que a espiritualidade também nos revela tudo pra gente, né? A gente vai acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai saber por que daquilo, mas um dia nos será revelado quando a gente tiver a nossa evolução, né? Sim, tudo tem o seu tempo, né? O tempo de maturação, né? O tempo de maturidade para a gente entender, né? Tudo tem a ver. Então, quando esse processo seletivo acontece, é justamente para respeitar, não é para discriminar, é para afastar o outro da possibilidade do conhecimento, é para saber de que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, não é necessário a gente colocar a garganta abaixo das pessoas, o que a gente acha que é melhor para as pessoas. Não, a gente precisa ponderar, precisa avaliar, né? Porque pode ser que alguma coisa que a gente faça não vai fazer bem para aquela pessoa. Pode fazer bem para nós, mas e para o outro, como é que é? A gente tem que respeitar, né, Tiago? Você vê, ele fala assim que a espiritualidade, né, procura gente idônea, fiel, habilitada para ensinar aos outros, que a gente coloca nesse nosso coração, onde se considere é, portador desse cuidado, desse carinho para transmitir a mensagem. E não simplesmente, olha, Nanda, às vezes uma pessoa, ela sabe que a grande chance, você sente no seu coração espiritual, quando você, em contato com outra pessoa, fala assim, a chance dela patinar nessa prova é grande. Mas você não pode falar isso para ela, né? Você tem que dar chance. Jesus deu a chance para Judas, Nando, para ele mudar de vida. Mas ele sabia que o Judas, a grande chance dele ter caído naquela armadilha. Então, quando a gente mesmo sentindo uma coisa que pode dar ruim, a gente não precisa, né, Nando, escancarar. A gente tem que ter cuidado, tem que ter ponderação, porque ela pode mudar, né? Assim como o André Luiz, Nando, deu um salto enorme na sua evolução espiritual, não é à toa que ele foi destacado aí como um dos repórteres do plano espiritual, trazendo a mensagem para nós. Então, ponderação, como Jesus disse, seja manso como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Exatamente. E, Tiago, aí as suas considerações finais, né? Já estamos no minuto final e a sua despedida aí, né? De todos os nossos telespectadores e rádio ouvintes. Vamos lá então, Tiago. Certeza que não seja. Fala de novo. Eu desejo a você, Nando, amigos, que a gente tenha. Receba hoje as bênçãos de Deus, que a gente abra o coração, Nando, para receber tudo de melhor. Se eu e você, Nando, acordou hoje, pode ter certeza que Deus tem um propósito na nossa vida. Eu agradeço, meu amigo, de estarmos juntos aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de tempo e agradecer a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Continue aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. E voltamos, né, amanhã e também na próxima semana com o Tiago, não é, com o Alvorada. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, 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 todo tchau. mundo. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada,
com Nando Garcia.